Olá, pessoal! Boa noite! Dando abertura ao nosso Agosto Dourado, estaremos realizando agora essa live com a presença de um excelente palestrante, uma pessoa da mais alta referência em aleitamento materno aqui no Brasil, nosso professor, amigo, Dr. Moisés Gensinski. Estou aguardando aqui a entrada dele e a nossa convidada, membro e representante do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Paraibana de Pediatria, doutora Janete de Oliveira. Estou aguardando aqui a entrada deles na sala. É com muito prazer que a Sociedade Paraibana de Pediatria realiza essa live e quero agradecer a presença de vocês, né, que sempre estão aqui conosco, sempre estamos trazendo temas dos diferentes departamentos científicos à luz das mais novas evidências e um momento também se compartilhar, interagir, tirar dúvidas. Vamos aguardar aqui a entrada de Dr. Moisés. Dr. Moisés já está entrando. Já vamos recebê-lo. Já enviou um convite. Já respondi o convite, agora estou aguardando o Janete. Olá, boa noite! Moisés, é um prazer Tudo bem? estar aqui com o senhor, a Sociedade Paraibana de Pediatria agradece ao seu aceite do convite para compartilhar aqui conosco, né, esse tema aqui tão palpitante, né, que vai abrir o nosso Agosto Dourado. Essa live, doutor Moisés, está abrindo o nosso Agosto Dourado. Estou aguardando aqui a nossa amiga, doutora Janete, que é a presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Paraibana de Pediatria. Estou só aguardando. E aí, doutor Moisés, chovendo, como é que está o climazinho aí na sua terra? Olha, aqui é São Paulo, que é a tal da cidade da garoa, mas até que não está garoando não. Mas faz assim, muito dia frio, muito dia quente, seco, bastante seco. E aproveito para agradecer ao convite, a honra de abrir a Semana Mundial da Sociedade Paraibana de Pediatria. É um lugar para onde eu ainda não fui, então estou aparecendo a primeira vez aqui na Paraíba, pelo menos online. Vamos torcer para as próximas. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Não vai lhe faltar, pode ter certeza. Muito obrigado, muito obrigado. E aqui a gente está aguardando com muita ansiedade também a Semana Mundial, o Agosto Dourado, para que a gente consiga fazer alguma diferença esse ano. Como pediatras, né? Que os pediatras se ajustem na questão do aleitamento materno, isso é muito importante. Pois é, precisa... Claro que todos os profissionais da saúde têm sua importância, seu papel... Mas o pediatra tem aquele certo protagonismozinho, né? Aquele vínculo desde o pré-natal, quando o bebê nasce, né? Nas primeiras semanas de vida, tá ele ali, junto da família, né? Muito importante. Aqui aguardando minha amiga Janete. Vamos aguardar, ela está aí, chegando.
É, início de live, o senhor que é o campeão das lives, eu não conheço outro colega, outro amigo que fale de aleitamento materno, que dê mais aula, que faça mais live do que o senhor, doutor Moisés. Olha, obrigado, mas é gratificante a gente ver, inclusive para esse mês a gente tem bastante atividade. Fiquei muito feliz, tem 3 ligas de pediatria, neonatologia e nutrição materno-infantil. Importante acadêmicos, residentes, que a gente possa influenciar no interesse da busca sobre informações e sobre capacitação, enfim, em relação ao aleitamento materno. Excelente, né? Diuturnamente, né, doutor Moisés? Levando conhecimento, né? Trazendo essas evidências, novas evidências, atualizando a gente. E que a gente tenha sempre as sociedades de pediatria, tanto as regionais quanto a brasileira de pediatria, como boas fontes de informação, de divulgação, de apoio, de aconselhamento para os próprios pediatras, né? É muito importante. Eu estou tentando aqui conversar com a doutora Janete, ela não está conseguindo entrar. Deixa eu só ver aqui. No início das lives, a gente às vezes, né, tem essas dificuldades tecnológicas, mas é uma alegria, uma emoção tão grande quando entra, né, doutor Moisés? Nossa, é muito bom. Mas vai chegar, vai chegar. Isso. Ela está chegando. É. Deixa-me ver aqui. Pois é. Gente, enquanto a doutora Janete entra, eu vou fazer uma breve apresentação de doutor Moisés, só um minutinho, Chensinski, né? Isso. Ô, doutor Moisés, esse nome, hein? Olha, esse sobrenome... Olha, eu poupo do Yechiel que tem antes também. Tem um Yechiel antes. Deixa o Moisés, tá bom. Tá. O senhor já tirou, né? Tirei para facilitar. Isso. E o senhor não desconta, às vezes, quando escreve diferente, pronuncia, né? Faz parte, né? Lógico. Gente, olha só, doutor Moisés, ele é membro da Câmara Técnica de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Ele é criador e gestor do movimento Eu Apoio o Leite Materno. Ele foi presidente do Departamento Científico da Sociedade Paulista de Pediatria por 2 gestões, de 2016 a 2019. E de 2019 a 2022. E nesse período também, doutor Moisés, ele era membro do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, assim, e eu não vou falar aqui do currículo, senão não vai sobrar tempo para a nossa live, né, doutor Moisés? Tem muita coisa a mais, não, tá bom. O tema hoje que será abordado é justamente como abordar e tratar as principais dificuldades da amamentação no puerpério. Que a gente sabe que essas dificuldades, se não forem bem orientadas, né, elas serão por causa do desmame precoce das nossas crianças, né, e da causa de muito sofrimento para as mães e as famílias. Então, e a nossa campanha, né, desse ano do Agosto Dourado é justamente o fortalecer a amamentação, educando e apoiando. E ela tem esse foco, ela traz, né, para o tema a rede de apoio. Como é importante a rede de apoio, seja familiar, seja dos profissionais, né, doutor Moisés? Deixe-me ver aqui se a doutora Janete conseguiu entrar para a gente começar a nossa live. Doutor Moisés tem muitas evidências, muita coisa legal aqui. Tem muitos colegas, viu, doutor Moisés? Bom, nos muito prestigiando. bom. Tem muitas
famílias aqui. Opa, doutora Janete, vou tentar enviar o convite para ela. Muito bom. Porque ela não está conseguindo. Não está conseguindo. Pronto, eu enviei o convite. Vamos ver se dá certo, doutor Moisés. Perfeito. Doutor Moisés, mas o senhor começou o ano... Olha, chegou. Tanta jornada. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Moisés. Boa noite, Janete. Tudo bem? Prazer muito grande, viu? Live do Instagram, olha, é uma obrigado. O pior que eu já me acostumei com essas adrenalinas, viu? Verdade. Gente, é um prazer, Janete, estar aqui com eu também. Olha só, Janete, eu já apresentei o doutor Moisés, vou fazer sua apresentação aqui, que ele vai começar, tá certo? A fazer a exposição dialogada dele, de uns 10, 15 minutos, e depois a gente vai para um bate-papo, ok? Perfeito, então, perfeito. Nossa amiga aqui, doutora Janete de Oliveira, ela está representando aqui o Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Paraibana de Pediatria. Ela é vice-coordenadora de todas as residências médicas do município de Campina Grande. E ela é membro da Rede de Atenção Materno-Infantil, também do município de Campina Grande. Janete, seja bem-vinda para essa live aqui conosco hoje. E, doutor Moisés, eu passo a palavra para o senhor. Perfeito. Bom, obrigado pelo convite. Ótimo estar participando aqui. O tema aleitamento materno é a base de toda a nossa puericultura. Começa por aí. Quando nós vamos falar em aleitamento materno e pensar em problemas de puerpério, as questões começam muito antes, né? A gente tem como recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria uma consulta com o pediatra a partir da 32ª semana de gestação. Essa consulta serve como uma prévia para situações que a mãe pode enfrentar e trazer de dificuldades e desafios, até das suas dúvidas e da sua rede de apoio, para que a gente possa já desde o início trabalhar com a amamentação. O ENANI de 2019, que foi o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, trouxe umas estatísticas que foram preocupantes. Apesar de termos um aumento de 8% em 13 anos nas taxas de crianças em aleitamento materno abaixo de 6 meses, pôde-se observar que na primeira hora de vida, 66% das crianças são amamentadas. 34% das crianças já não são amamentadas na primeira hora de vida. Se nós juntarmos a isso 11%, que podem ser os prematuros, é a nossa taxa de prematuridade nacional, vamos colocar aí 77% para dar uma ajuda. Ainda assim, sobram 23% de crianças que não recebem leite materno na primeira hora de vida. Nascem nos hospitais, deve ter uma equipe, e mesmo assim isso não acontece. Para que isso seja evitado, a informação deve partir de antes do parto, de antes da maternidade. Então, o pré-natal já deve ser adequado, o foco adequado com a equipe de saúde materno-infantil. Eu gosto de abordar como saúde materno-infantil, mostrando que o foco é a mãe. A gente não fala em saúde infanto-maternal, que seria a ordem alfabética. Nós falamos por ordem de prioridade, na importância da amamentação. A mãe precisa estar bem, para que ela possa proceder à amamentação de uma forma adequada. Então, os primeiros desafios que essa mãe encontra já são na maternidade. É quando ela deveria receber um apoio, uma orientação e uma supervisão da sua mamada. Eu vou falar por aqui, tá? Aqui em São Paulo, nós somos todas as grandes maternidades particulares, por exemplo, são todas têm alojamento conjunto. Perguntando se a todas as mães
a observação da mamada, que é fundamental na maternidade, não acontece. Ninguém observa. Elas entram os profissionais de saúde da maternidade e perguntam para a mãe, e aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Deixa eu dar uma olhada. Olham para ver se a pega tá boa ou não e vão embora. A orientação não é a mais adequada. Como seria bom se todos os hospitais do Brasil fossem hospitais amigos da criança? Mas entre 5.000 casas para nascer no Brasil, nós não temos 320 hospitais amigos da criança e eles estão ainda diminuindo. Quem sabe venha novos, porque requer um apoio maior à amamentação que as maternidades, infelizmente, não oferecem. E entre eles é a amamentação na primeira hora de vida. É o contato pele a pele, cuidado de alojamento conjunto, um corte oportuno de cordão para favorecer a hora dourada, o golden hour, que a gente tanto faz, que é tão importante para a saúde da mãe e do bebê. Até a alta, essa criança não tem a sua mamada observada. Após a alta, ela precisaria retornar a algum serviço entre o seu 7º e 10º dia de vida para que ela fosse avaliada. E muito poucas vezes essa observação da mamada é feita na primeira consulta. O foco é na balança. Nossa, esse bebê perdeu peso, vamos dar fórmula. Vamos complementar porque esse bebê está passando fome. É a coisa mais frequente que essas mães infelizmente escutam. Eu não conheço nenhum profissional de saúde que não seja a favor do aleitamento materno. Não ser contra o aleitamento materno não quer dizer que você é a favor. Porque é o primeiro desafio você oferecer a fórmula porque a mãe não consegue dormir, porque ela tem dor na mamada, porque o leite, o bebê não está ganhando muito peso. Ao invés do foco na amamentação e na questão da dinâmica da amamentação, observando a mamada, do começo ao final, nos 2 seios. O problema é tempo. Você precisa dedicar tempo e atenção. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que sempre vale, né? Quando a gente não sabe o que procura, quando acha, não sabe o que encontrou. Eu preciso saber o que eu vou procurar. Às vezes eu olho, todas as mães amamentam na minha consulta. Eu olho para a mamada, eu estou conversando com a mãe. Se aquela mamada me incomoda, com toda certeza está incomodando a mãe. É a criança que não para, pega, solta, a mãe desconfortável. Recomendo a leitura de todos a ficha de observação de mamada da Organização Mundial de Saúde, é de 2004. De um lado tem o que é bom, do outro lado tem o que é ruim, é só fazer X. Ela não começa com o seio tá bom? Não. A primeira pergunta é, como é que está a mãe? Calma, tensa, ansiosa, porque esta mãe tensa vai ter grandes dificuldades no puerpério para ela amamentar. A primeira consulta, ela é importante para que a gente exerça o aconselhamento em amamentação. Aconselhamento é para estimular habilidades de escuta e compreensão e habilidades de dar confiança. Escuta ativa, empatia, sem julgamento. São os fatores importantes para que a gente possa entender o que está acontecendo. Precisa escutar a mãe. Mas escutar de verdade. Escutar sem ter nenhum pensamento na cabeça. Então, quando uma mãe diz pra gente assim, eu estou preocupada porque o meu leite é fraco, se a nossa resposta for, da onde você tirou essa bobagem, a gente afastou essa mãe quilômetros do aleitamento. Essa é a informação que ela tem. E se essa é a informação que ela tem, a nossa necessidade é de escutar o que essa mãe diz. E como é que eu vou reagir numa situação assim?
usando técnicas de aconselhamento. Curso de aconselhamento em amamentação, acho que a gente podia providenciar em todos os departamentos científicos de aleitamento materno do Brasil. Olha, entendi que você acha que tem pouco leite. Por que que você acha isso? Será que a gente pode fazer alguma coisa para estarmos juntos e beneficiando isso, agindo de uma forma diferente? Entender o que esta mãe falou, repetir para ela em palavras que ela entenda de forma simples, que nós estamos escutando o que ela fala, estamos nos colocando no lugar dela que sente essa dificuldade, sem julgamento, e nos colocando à disposição para ajudar. Então, outro grande desafio do puerpério é encontrar profissionais de saúde materna e infantil que escutem, que tenham empatia e que não julguem, e que consigam acolher com boa informação as mães. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez vários EADs, né? E entre eles existem os de aleitamento materno, que são recentes, estão à disposição dos pediatras para que se conheça em aulas com gente excelente que vai dar informação a respeito de vários temas relacionados ao aleitamento materno. É onde a gente pode se informar. Aleitamento materno é natural, é simples e é fácil. Não. Não é simples, não é fácil, e se a gente não tomar muito cuidado, vai deixar de ser natural. Somos mamíferos, e isso está sendo esquecido por muita gente. No meio desse caminho, existe uma mãe vulnerável, sensibilizada, e é exatamente nesse momento que brilha aquela luzinha da insegurança, e essa luzinha é aproveitada pelas indústrias de substitutos de leite materno. É aí que as indústrias oferecem facilidades em cima das próprias dificuldades que elas criam. Existe lá toda uma fala interessante, né, em prol do aleitamento. Em caso que você possa sempre amamente, amamentar é importante, ninguém vai falar, olha, não amamenta não, o meu produto é melhor do que o seu, porque o produto das indústrias não vai chegar nem perto do leite materno. Ele é um substituto para quando não houver a possibilidade ou o desejo da mãe de amamentar. A amamentação é um direito de mãe e bebê, não é uma obrigação. E às vezes não se consegue amamentar. O substituto de leite materno funciona nessa hora como um medicamento. Ele deveria ter uma prescrição em receita carbonada com carimbo, CRM, uma via ficar na farmácia, porque deveria ser vendido só na farmácia e não facilitado na venda no supermercado. O marketing é algo hoje extremamente profissionalizado. A mãe vai fazer compras no supermercado. Ela foi comprar alface, foi comprar uma salada. No meio do caminho, ela encontra aquela prateleira linda, brilhante, dourada. Por acaso, todas as latas de fórmulas e compostos lácteos são douradas. É por acaso? Ou será que é porque nós dizemos que o leite materno é o padrão ouro da alimentação infantil? A indústria pega isso e coloca todas as latas douradas. Nós que temos um pouquinho mais de tempo de pediatria, sabemos que essas latas não eram douradas. Elas se transformaram em douradas. E aí uma mãe entra nesse paraíso para ela, olha lá e na lata está escrito assim: HMO de estrutura idêntica ao leite materno. Fala, nossa, se a estrutura idêntica ao leite materno deve ser ótimo, sem ter a menor ideia do que é o HMO. Mas é igual ao leite materno. Esta informação é proibida. Existe lei contra esse tipo de informação nas fórmulas e nos compostos, enfim. Então, quando a Organização Mundial de Saúde
estabelece que para 2025 a gente teria que ter 50% das crianças abaixo de 6 meses em aleitamento materno exclusivo, uma das colocações, a primeira sugestão é controlar o marketing abusivo das indústrias de substitutos de leite materno. Então veja bem, não é para acabar com a indústria, não é para acabar com a fórmula, não é para acabar e despedir todos os funcionários. A questão é o marketing abusivo que faz com que aquela mãe que está vulnerável opte por oferecer o substituto de leite. Tanto que eles colocam nomes interessantes, né? Então, foi lançado aí recentemente, né, a fórmula do sono. Olha que delícia! Quem é a mãe que amamenta que não sonha em dormir a noite inteira? Sabendo da importância que existe a mamada noturna, de repente o sonho, e alguém fala assim, olha, a leite materno é legal, mas você podia dormir, e enquanto isso você dorme e a fórmula do sono propicia um sono saudável para o seu bebê. Outra informação importante, amamentar não deve doer. Pode ter uma sensibilidade, pode ter um desconforto, mas dor, sangramento, não. Ah, isso é normal. Não, não é normal. Se amamentar estiver doendo, deve-se procurar ajuda para que esta dor seja localizada e identificado qual é o processo que está gerando essa dor. A gente fica muito preocupado com a questão dos 6 meses, da volta ao trabalho, da licença maternidade. A primeira grande fase de desmame acontece na maternidade, a segunda com 15 dias de vida. Por quê? Porque a mãe está amamentando, tem dor, tem fissura, engurgitamento, dói, sangra, ela chora. Cada vez que o bebê chora para mamar, ela chora também. Aperta a mão, morde um pano, tudo isso para passar aquela dor. Aí quando chega com 15 dias, calejou. Calejou é o fim do mundo. 15 dias de sofrimento para depois calejar e vai continuar assim. E precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente prescreve. Laser terapia é bom? Laser terapia é interessante. Adianta a laser terapia se eu não fizer um trabalho para ajustar e adequar a mamada? Não, porque esse bebê vai voltar a mamar errado, vai voltar a ferir o seio, mais laser, mais pomada, mais tratamentos. Então, as questões da mama são questões importantíssimas como desafios do puerpério e que merecem uma orientação. Pega, posicionamento adequado, o manejo da amamentação também deve ser de conhecimento de todos os pediatras. Sem contar todos os benefícios para a mãe. Então, quanto mais tempo ela amamenta, mais seguidamente, menores os riscos de câncer de mama. Uma das campanhas que a gente sempre busca fazer é que quanto mais agosto dourado, menos outubro rosa. Fica muito claro. Vamos investir na prevenção. E a prevenção é o aleitamento materno, base da puericultura. Livre demanda. Olha, você vai mamar, vai dar de mamar 15 minutos de cada lado, de 3 em 3 horas. Imagina dentro do útero, o bebê recebe o oxigênio através do cordão umbilical. Aí esse oxigênio vai pela placenta, vai até o sangue, existe a troca desse oxigênio por gás carbônico, essa é a respiração, e ele elimina o gás carbônico. Como que isso acontece? O tempo inteiro. Aí alguém vai lá, corta o cordão umbilical e fala para a criança assim, olha, você vai respirar de 10 em 10 minutos? De jeito nenhum. Com a alimentação é a mesma coisa. O bebê está dentro do útero, por onde ele recebe o alimento? Através do cordão umbilical. Aí alguém corta o cordão umbilical e fala assim, olha, a partir de agora você vai mamar 15 minutos de cada lado, de 3 em 3 horas. Livre demanda. E essas orientações de pega, posição, livre demanda, devem partir dos profissionais de saúde materno-infantil, entre os quais, como você bem disse no começo, o pediatra
é o profissional de maior confiança dessa mãe e dessa família. Falta de rede de apoio, falta de políticas públicas, falta de licença paternidade digna, falta de uma licença maternidade geral. Então, esses são desafios puerperais. Volta ao trabalho, sala de apoio à amamentação nas empresas, período para que essa mãe possa extrair o seu leite e deixar, um acesso mais facilitado a banco de leite para essas mães. Ou seja, é um pacote tão grande de desafios que a gente só vai conseguir ter sucesso para todos se cada um fizer a sua parte. E lembrar uma coisa muito importante: a amamentação não começa no dia 1º de agosto e não termina no dia 31 de agosto. Esse é um mês dedicado à celebração. De 31 de agosto, de 1º de setembro até 31 de julho do ano que vem, todos os dias nós devemos e precisamos proteger, promover e apoiar o aleitamento materno. Acho que falei demais. Acho que agora a gente podia começar a conversar um pouquinho. Tem muita coisa para se dizer, tem muitas possibilidades de abordagem. É super importante que o pediatra reconheça a importância da amamentação. Uma das semanas mundiais anteriores, a amamentação é a base da vida. E é mesmo a base da vida. Seria muito importante, por exemplo, que houvesse uma aula de aleitamento materno em cada congresso de pediatria nas suas especialidades. A gastro deveria ter, a nefro deveria ter, a cardio deveria ter. Nós fizemos na Sociedade Brasileira de Pediatria, no Agosto Dourado, há alguns anos, eu não vou lembrar exatamente quando, tanto demos 31 razões para amamentar, como demos... foi feita uma relação. A Sociedade Brasileira de Pediatria tinha 30 departamentos. O 31º era o aleitamento, tinha 31 departamentos. O outro era o 32º, era o aleitamento materno. Nós buscamos todos os membros do departamento, nós montamos no Agosto Dourado, cada dia a relação do aleitamento materno com uma das especialidades. Alergia, imunização, infectologia, cardio, e achamos artigos científicos recentes. Então, caberia uma aula magna em todos os congressos, e essa aula magna não seria no meio de 4 salas ter uma. Não, é uma aula para todos. Uma aula para todos os profissionais que estivessem nesse congresso, pelo menos na pediatria. Isso seria fundamental e seria muito lindo, porque aí nós estaríamos, sim, referenciando a amamentação como a base da vida e, a partir daí, entendendo que o aleitamento materno poderia prevenir grande parte dessas questões e dessas patologias. Ou, pelo menos, ser um grande aliado no bom desenvolvimento. De novo, falei mais do que eu já tinha falado, então... querendo, podemos começar a conversar. Ok, doutor Moisés, a gente passaria a noite todinha aqui. Eu escutando. O senhor, a gente não ia nem perguntar, só a escutatória, tá certo? A escutatória é boa. Né? Tanta vivência que o senhor tem, tanto conhecimento. Olha, nós abrimos umas caixinhas de perguntas e vamos dar uma prioridade àquelas pessoas, né, que se pronunciaram lá. E com relação a essa questão que o senhor abordou, né, a indústria. Então, existe uma indústria também já no pré-natal, né? A mulher já é abordada, são as conchas, né? É uma parafernália tão grande, doutor Moisés. E eu acho que isso aí motivou uma pergunta da nossa caixinha. Perguntaram, doutor Moisés, quando no pré-natal identificado que aquela gestante tem mamíferos invertidos,
ou aplanados. O que fazer? Né? Qual o tratamento? Aquelas questões que nós já sabemos, mas eu acho que tem algum microfone aberto que está dando microfonia. Opa, melhorou. Pronto. Melhorou. Isso. Olha só, vamos falar... São tão abordadas, assediadas por essa Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Fala aí para elas que estão nos ouvindo agora. Olha, a primeira coisa é entender o que nós estamos falando do mamilo. O mamilo invertido é aquele mamilo que quando a criança vai sugar, ele vai para dentro. O mamilo plano, na sucção, ele é ejetado. Né? Lembrar sempre, e isso é o mais importante, que a pega não é no mamilo. A pega é na areola. O mamilo é facilitador? É facilitador. Mas com bom cuidado e avaliando cada situação em especial, o que a gente observa é uma ótima evolução da amamentação, independente do tipo de mamilo. Ah, vamos colocar concha, vamos colocar intermediário, bico de silicone. Tudo isso interfere de forma negativa na amamentação. Existem situações onde isso pode ser usado? Pode acontecer alguma vez, mas isso é indicação médica. É indicação do pediatra. Se nós formos imaginar que a hora que o bebê faz a pega... deixa eu ver só uma coisa... Espera só um minutinho, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aqui, espera aí. Olha só, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Olha aqui, ó. A hora que o bebê faz a pega ela vai ser sempre com a boquinha onde aparece mais areola para cima do que para baixo. Tá? A tal da boca de peixinho, ou a boca mais aberta, com o lábio superior para cima e o lábio inferior para baixo, a ponto que quando o bebê pegue, ele faça um vácuo. Nós temos aqui na bochecha uma gordurinha, que é conhecida como gordura de Bichat. Qualquer pessoa que quiser virar modelo faz uma cirurgia que se chama bichectomia para ficar com covinha. Ela está aí para quando o bebê sugar, a bochecha não encostar uma na outra. Então o que acontece? O bebê põe a língua para fora, entra o seio, ele empurra essa bochecha, ele faz aquela bochecha com bolinha aqui, né? E ele suga. O mamilo vai parar no céu da boca. Nem coloquei a língua no pedaço aqui. Mas o mamilo vai parar no céu da boca. Então, a pega não é no mamilo. Olha, o bebê mama e o mamilo sai amassadinho. Se está amassadinho é porque o bebê está mordendo aqui, não é o local. Tá, isto aqui é o seio. Quando eu coloco um intermediário grudado aqui, esse mamilo não vai. Esse bebê está mamando, fazendo uma força enorme, para mamar como se ele estivesse mamando numa mamadeira. Então, são informações que são importantes para que a gente aprenda a não utilizar nenhum outro suplemento ou facilitador. É a história do que a gente coloca sempre. A indústria cria dificuldade para vender facilidade. É questão de conhecer melhor a dinâmica e o que é o aleitamento materno. Então, neste momento, todos esses apetrechos que ajudam são desnecessários. Não só de mama, mas enfim, o geral. Alguma vez, uma ou outra coisa pode ser utilizado, mas é em situações individuais, depois de observar aquele momento. Importante ajustar a pega, posicionamento. Tem, por exemplo, mães que têm um seio muito grande, se elas amamentarem na posição tradicional, o seio vai para cima do bebê, ele tem dificuldade. Então essas são crianças que precisam ser amamentadas em outra posição. Por exemplo, o conhecido como laid back position, que é a posição recostada confortável, que o bebê fica deitado em cima, com a boca em cima da mama da mãe, e ele suga aquele leite sem ter a pressão desse seio excessivo.
O seio está muito cheio, o bebê não tem facilidade para pegar, ele precisa que a mama e a areola, quando ele for pegar, sejam macios. Isso aqui está muito engurgitado, ele vai ter dificuldade para pegar. Ah, põe a concha, põe o intermediário, vai fissurar, vai ficar úmido, vai causar micose, vamos ter problemas. Então, a recomendação é nada disso. Não sei se tem alguma outra coisa para acrescentar aí. Fiquem à vontade. Certo. E deixar bem claro, né, doutor Moisés, que essa consulta do pediatra com a gestante, né, a gente vai, o entorno, é a rede de apoio, é a gestante. Né? Então, esse aconselhamento, essas orientações, porque muitas vezes elas pensam que a gente vai reverter isso aí, né? Que vai ter técnica, que vai se fazer um milagre, né? Então a abordagem é outra, né? Então é bom que fique bem esclarecido isso aí. E teve aproveitando o gancho aí uma mãe perguntou, né? Como é que eu sei que o bebê está mamando, está com a técnica correta, né? O que é que me assegura que eu estou tecnicamente correta amamentando o meu bebê? Fala aí. Uma mamada tranquila, uma mamada sem dor, um bebê que fica tranquilo, sem fissuras, um bebê que mama em livre demanda e que, na prática, que tenha de 5 a 6 fraldas molhadas por dia de xixi. Isso mostra que esse bebê está bem. Está em dúvida? Conversa com o pediatra. Qualquer dúvida, converse com o pediatra. Esse pediatra vai acolher a informação, a dúvida. Às vezes ele fala assim, olha, eu preciso ver essa mamada. Muitas vezes é importante a rede de apoio, mas com profissionais de saúde materno-infantil preparados para conhecer a amamentação. Eventualmente, a gente tem algumas disfunções que podem necessitar de outras interconsultas ou de outras intervenções. Mas no início, o importante é mãe tranquila, bebê tranquilo, fralda molhada, sem dor. Qualquer coisa que tiver em dúvida nesse momento, é sempre importante uma avaliação. Perfeito. E, doutor Moisés, assim, uma das grandes dificuldades, né, da amamentação desse puerpério imediato é justamente a dor, né, a fissura. E aquela questão hoje da laserterapia, né, que é altamente recomendada. E eu sempre digo, o melhor laser é o banhozinho de sol. Vai estimular o colágeno, vai ajudar a fechar aquela fissura, corrigir aquela pega. Eu acredito que isso aí, na grande maioria dos casos, vai resolver. Até porque nem toda mãe vai ter condições de pagar sessões de laser. O que é que o senhor acrescenta diante dessa situação, doutor Moisés? Que tudo parte do manejo adequado da amamentação. Precisamos escutar a mãe entender, não julgar, olha, dói quando eu mamo, quando eu amamento. Então vamos ver de onde que ela vem essa dor. O laser é uma das técnicas que eventualmente podem ser utilizadas em algumas situações. Mas, de novo, se eu não corrigir a pega, se eu não corrigir a posição, eu vou voltar a fazer laser, mais pomada, rezar muito, chorar muito, e não vai resolver. Então, a questão está em aprender a observar a mamada. E essa observação da mamada, ela é muito tranquila. Os dados da ficha de observação de mamada mostram pra gente. É capaz a gente ler 2, 3 vezes para começar a conferir. Na quarta, isso é tão intuitivo que você vai olhar, não precisa seguir um roteiro. Então, assim, a mãe chegou, ela tá tranquila? Olha, tá. Ela tá olhando pro seu bebê, tá conversando com o seu bebê, tá interagindo? Tá. E o bebê, como é que tá? Ao mesmo tempo, ele também está tranquilo, também está interagindo, também olha para a mãe. Você matou a primeira parte, que é a observação de como está essa situação. Aí vai ver a pega, aí vai ver a posição, aí vai seguindo essa dinâmica que vai acabar entrando numa rotina tão normal que todo pediatra devia ter.
é observar a mamada. Como é que a gente faz o nosso exame clínico? Ah, olha, eu vejo o olhinho, eu abro a boca, eu examino a orofaringe, examino a otoscopia, ausculto o pulmão, ausculto... Isso ninguém precisa falar pra gente na consulta, a gente não precisa ler nada. Nós sabemos fazer um exame físico. A observação da mamada faz parte disso. Perfeito. Assim, eu faço consulta de puericultura em bebê menor de 30 dias. E a gente vê assim, a grande dificuldade, a maior dificuldade que eu tenho é exatamente na técnica de amamentação. Olha, tem dia, doutor Moisés, que eu passo 1h40, mais de 1h30, colocando o bebê na mama, conversando com a mãe. Geralmente eu gosto de chamar o pai ou alguém que está na hora, para a rede de apoio também escutar o que a gente está dizendo. E também a gente dá força a essa mulher. A gente precisa. Então, assim, é uma das maiores dificuldades. Hoje mesmo eu estava fazendo. Às vezes eu demoro muito tempo nas consultas por isso, porque a gente coloca na mama, a gente vê que a mãe está com dificuldade. Mas a gente tem que ver também que às vezes a mãe pode saber tudo sobre a amamentação. Mas quando está com o bebê no colo, gente, a história é outra. Não é isso, doutor Moisés? Verdade. Quando está com o bebê no colo, é uma mãe que está em sofrimento psíquico, que ela acha que o bebê não vai mamar. Sempre tem alguém da rede de apoio que também não dá força, que acha que o leite é fraco, aquela história que a gente escuta, ainda hoje eu escutei isso de uma mãe dizendo isso. Então, assim, realmente, a maior dificuldade que eu tenho é em relação à técnica da amamentação. Eu sei que o pessoal da Atenção Primária à Saúde fala isso durante o pré-natal, mas quando chega, o importante é que fosse na visita puerperal, o pessoal da Atenção Primária à Saúde fazer essa visita na casa, né? E começar já nos 3 primeiros dias de vida do bebê e depois mandar esse bebê para a unidade de saúde e de lá a gente continuar, né? E não é só uma vez, assim, esporadicamente. Tem que estar sempre olhando, colocando na mama, ver as dificuldades que a mãe tem e a gente tentar dar o apoio. Para não ficar olhando só para a balança. Porque aí se você olhar só para a balança e esse bebê não está ganhando o peso que o pediatra queria, que é aquele mito dos 30 gramas por dia, de 1 quilo por mês, esse bebê ganha 600 e está ótimo. E vai ganhar no ritmo dele. Ele não precisa ganhar 1 quilo, 1,2 kg, 1,5 kg, que às vezes ganha isso só mamando no peito, né? Então, é importante mesmo que a gente tenha uma visão mais macro, uma visão mais geral da situação, inclusive do entorno dessa mãe. Perfeito, a rede de apoio é fundamental. A pandemia tirou grande parte da rede de apoio das mães, que eram as avós. Com a questão da pandemia, avós são mais idosas, são grupo de risco de Covid, então elas foram afastadas de uma missão, do papel fundamental de acolhimento que é de avó, que é a mãe, da mãe ou do pai, enfim, mas que é a avó. Isso foi afastado, então essas mulheres, se não tem uma rede de apoio doméstica, um companheiro, alguém da família que pudesse ajudar, ela está sozinha. E essa solidão acaba interferindo também na dinâmica da vida dela. Com certeza. Perfeito. Realmente é a realidade hoje, né? Do que trouxe, do que deixou, do que deixa ainda a pandemia. Ô, Janete, e lá no ambulatório também a gente encontra muita obstrução de ducto lactífero, né, Janete? Doutor Moisés, atualmente, à luz das evidências, existe alguma novidade aí para a gente orientar essas mães que sofrem por conta de obstrução de ducto lactífero? Primeiro é analisar o que está acontecendo. De novo, pega, posição, mudar várias posições para pegar. Existem posições das mais, né? Então a mãe com apoio de 4 para deixar o seio com mais pressão para o bebê mamar. Enfim, tem várias questões. Às vezes, em algumas situações, até uma intervenção pode ser importante, mas é importante que essa intervenção seja feita por profissionais de saúde que estejam habilitados a fazer e capacitados, enfermagem, pediatras, que possam ajudar essa mãe. Não tem grandes diferenças, não. A questão continua sendo a importância de observar, inclusive, a evolução. Às vezes começa com uma obstrução de duto, mas quando chega na gente, já é uma mastite,
já é um abscesso, alguma coisa muito mais importante que começou num momento. E é super importante a questão da dor, quando a gente referiu no início que amamentar não deve doer, porque muita gente pensa, né, ainda tem a informação de que não, dor é normal na amamentação. Então a mãe começa a ter dor, ela tolera porque é normal, ela sofre, ela chora, ela continua tendo dor, começa a dar interferência emocional naquele momento, ela começa a ter até não vou dizer uma aversão, mas um desânimo muito grande na hora que vai chegando e se aproximando a hora da mamada. Isso vai gerando cada vez mais dificuldade na mamada, o bebê não vai pegar direito. Na hora que ela está numa situação onde ela vem pra gente e fala assim, ó, não aguento mais, esse não aguento mais já passou, às vezes, dias do momento onde ela poderia ter procurado ajuda para evitar chegar nessa situação. No risco da própria saúde, não estou nem comentando da amamentação, mas da própria saúde. Uma infecção muito mais importante, que tem às vezes que internar, usar antibiótico, drenar um abscesso, alguma coisa que pode chegar a isso. Mas se pegar... É difícil assim, olha, hoje eu não tenho nada, amanhã eu estou com um abscesso. Muito difícil. É uma evolução que a gente aguarda, e às vezes o importante é, se não a mãe, quem estiver no entorno, olhar e falar assim, olha, isso não é normal. O médico falou que não deve doer. E que se está doendo, precisa buscar ajuda. Vamos buscar ajuda? E aí avaliar cada caso individualmente. Janete, aquilo que a gente estava conversando, né, sobre a questão do antibiótico nas mastites. Né? Doutor Moisés, o senhor poderia nos atualizar, né, agora, se até a gente tem que ter um cuidado maior para não estar prescrevendo antibiótico assim de primeira, né? Como é que está isso aí, essas novas recomendações? As novas recomendações vão atrás dos velhos hábitos, né? O hábito da prescrição é muito mais fácil, é muito mais prático. Sim, antibiótico está aí. Antibiótico está aí para ser utilizado em infecções bacterianas onde existia necessidade. A amoxicilina está fora quase do mercado, a gente não acha quase em lugar nenhum. A amoxicilina com clavulanato, às vezes. Enfim, o uso nosso de antibiótico, sim, é excessivo. A questão está no momento dessa procura. Se a procura é feita precocemente, muitas vezes manobras, massagens podem ajudar para evitar o quadro da mastite. Passado uma determinada fase, de novo, às vezes até internação, porque nós temos risco de, através dessa porta de entrada, ter uma infecção generalizada, enfim, uma septicemia, alguma coisa relacionada a uma entrada de uma bactéria num duto por conta de uma obstrução. Desculpa. Então, na prática, é sempre importante... Isso não vale só para amamentação, né? Isso hoje, depois que descobriram o teste para pesquisa de estrepto da garganta, caiu em 90% o índice de amidalites bacterianas prescritos por aí de uma forma geral. Porque a imensa maioria dos quadros é viral. Ah, mas está branquinho aqui. Isso é um exudato, às vezes não é um foco purulento. Então, sabendo usar com antecedência, e para isso precisamos disponibilizar o acesso mais facilitado de quem procura serviço de saúde. Eu estou com um quadro desses, eu não posso ficar marcando minha consulta para daqui a uma semana. Uma das questões que nós estávamos discutindo na época da pandemia é que uma consulta pós-alta do recém-nascido é uma urgência. É uma consulta absolutamente fundamental. É aí que a gente vai entender como está essa mamada. Como está esse recém-nascido que acabou de sair da maternidade. 7 dias, 10 dias, pelo menos para ter uma ideia
se existe alguma coisa a mais que possa ser feita. O teu comentário é ótimo no sentido de cada vez que a gente vai para um congresso e você tem uma sala de aleitamento materno junto com uma outra de antibióticos ou de alguma outra coisa mais invasiva, a sala de aleitamento tem nós pregando para crente e as outras salas, fila de espera, dando volta no quarteirão para entrar. Porque isso é importante. E quando a gente pergunta, mas por que você vai lá e não vem no aleitamento? Não, aleitamento é importante, eu sei. Não, aleitamento é importante. Mas não tem novidade no aleitamento. Olha, todos os dias sai um estudo novo sobre aleitamento em prematuro, aleitamento, novas formas de proteção, enfim, todos os dias nós temos novidades no aleitamento. Tanto temos que as indústrias ficam de olho nisso e ficam pegando um pedacinho do leite materno para jogar dentro da fórmula, porque aquele pedacinho é importante para alguma coisa. Uma vez, há muito tempo, escrevi um artigo na Sociedade de Pediatria de São Paulo e a gente falava o seguinte, que se você pegar 4 pneus de Mercedes e colocar num Fusca, ele não vira uma Mercedes. Ele continua sendo um Fusca com pneu de Mercedes. E muitas vezes esse pneu vai atrapalhar o funcionamento e o andamento adequado do Fusca. Então, pegar um pedaço do leite materno e jogar dentro de um outro produto, não transforma esse produto em leite materno. Perfeito. Isso é sempre importante. Perfeito. Mas olha, como o tempo passa rápido. Nós só temos 2 minutinhos, doutor Moisés. Não, sério. Não, foi rápido demais. Pensou? Muito. Olha, como o senhor falou, é tanta coisa para a gente falar de leite materno. A gente tem tanta coisa para abordar dentro do próprio tema da live que não dá, a gente não consegue, né, dar conta. Mas aí, Janete, você tem alguma coisa eu queria só no simpósio de aleitamento materno, que eu vi em maio, no Congresso Brasileiro de Pediatria, teve uma questão muito polêmica, não sei se o senhor viu, sobre aquela cama compartilhada e que isso aí garantia o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade. Então, assim, eu tenho muita restrição com isso aí, até porque a gente vê que tem muitos casos assim, de asfixia, que a mãe pode se virar por cima desse bebê, e aqui em Campinas mesmo a gente teve alguns casos desses. Aí, isso me preocupa bastante, até porque foi uma aula que tinha bastante estudante, tinha muitos residentes. Então, assim, eu achei que foi um negócio assim, fiquei preocupada com isso. O que é que o senhor me diz disso aí, dessa cama compartilhada? Olha só, o que acontece com a questão da cama compartilhada? Se a gente fizer uma pesquisa, e os estudos mostram isso, em torno de 85% das mães fazem. Não adianta a gente falar para não fazer. O que cabe a nós? Como garantir uma cama compartilhada com segurança para quem quiser fazer? A experiência que a gente tem é assim. A gente fala, não vai para fazer cama compartilhada. Tá bom. 2 possibilidades. A mãe muda de pediatra ou ela mente na próxima consulta, se quiser continuar com a gente. Eu perguntei, e aí, tá fazendo a cama? Não, o dia que o senhor falou, eu parei de fazer. Então, existem formas seguras para isso. Nós escrevemos um livro agora, eu coordenei um livro do Departamento de Aleitamento da Sociedade de Pediatria de São Paulo, se chama Aleitamento Materno na Era Moderna, Vencendo Desafios. Esse é um livro, está aqui, está à venda, e existe um capítulo de cama compartilhada abordando essa sua preocupação. É importante, sim, pode acontecer, sim, mas tem forma de fazer. Forma de dar um pouco mais de segurança para essa mãe que vai fazer. Independente de a gente querer, ela vai fazer. Então vamos apoiar essa mãe dentro daquilo que ela quer, mas com muita segurança. Perfeito. Doutor Moisés, faça aqui suas considerações finais e depois, Janete, porque nosso tempinho... Olha, eu principalmente agradecer o convite, agradecer a oportunidade, a honra de estar fazendo a abertura da Semana Mundial da Sociedade de Pediatria da Paraíba. E agradecer a quem esteve aqui com a gente até agora.
Dúvidas, qualquer coisa, é facinho me encontrar. Onde colocar meu nome aparece rede social, Instagram, Facebook, enfim, site, tudo isso. Tudo que tiver Dr. Moisés ou eu apoio o leite materno, sou eu por aí. Então, me coloco à disposição e agradecendo muito a oportunidade e o convite de vocês. Muito feliz de ter vindo quase vindo para Paraíba, vai. Então tá. Aí como é que a gente faz para comprar o livro, doutor Moisés? O livro pode mandar para a Sociedade de Pediatria de São Paulo, pode pedir para solicitar lá, né? Ai, deixa eu ver aqui, não está aqui. Só um minutinho. Ai, não está. Colocar no Google, cai direto na editora, na Sociedade de Pediatria de São Paulo, tem um favorecimento para isso. Ok. Tá bom. Janete, faça as suas considerações finais. Assim, só agradecer a Socorro pelo convite, a doutor Moisés por tanto Já vou pegar. Seu agradecimento. E qualquer coisa, a gente está aqui, né, Socorro? Vamos ver se a gente faz um simpósio, como a gente pensou em fazer o ano que vem, na ISMAN, fazer um simpósio aqui e convidar o doutor Moisés para participar desse simpósio, né? Ah, tá. Opa! Ó, esse aqui é na editora Ateneu, tá? Uhum. Tá aqui. Ateneu, né? É esse livro, isso. Ateneu com TH. Perfeito. Tá bom? Pronto. Então, Pronto, doutor tá aí. Moisés, mais uma vez, só gratidão, né? Sociedade Imagina. Paraibana de Pediatria está, assim, muito, muito grata pela sua presença. Janete, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um momento aqui maravilhoso. Agradecer a todos que estão aqui conosco, né? Muita gente aqui até o final da nossa live. E teremos outros momentos desse, né? E se Deus quiser, no próximo